Olá, olá, vamos começar agora o bloco 5 da nossa aula 6, Direito Administrativo. A gente estava falando do artigo 41, Vamos continuar falando do artigo 41, tá bom? Já falamos do 38, já falamos do 37, agora vamos continuar falando do 41. O artigo 41, parágrafo 2º, ele estabelece o conceito de reintegração, o conceito de recondução, o conceito de aproveitamento, o conceito de disponibilidade. Ou, pelo menos, faz referência a esses institutos jurídicos, né? Reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade. O que eu vou fazer? Eu vou mencionar um exemplo para tentar explicar cada um desses institutos que estão envolvidos nesse mesmo exemplo, tá bom? Então vamos lá. Imagine João, uma pessoa que resolveu fazer concurso público para o INSS. Resolveu fazer concurso público para o INSS, cargo efetivo no INSS, né? Então vamos imaginar João. Ó, a vida de João, ó. João foi aprovado para o cargo efetivo, foi aprovado em concurso para o cargo efetivo de técnico do Seguro Social, ou seja, para trabalhar no INSS, tá? Ok. João trabalhou 3 anos e adquiriu a estabilidade nesse cargo. A gente já aprendeu que depois de 3 anos a pessoa adquire a estabilidade, correto? E aí, para ela ser dispensada do cargo, tem que acontecer uma das 4 hipóteses que a gente já aprendeu. Não, uma das 5 hipóteses que a gente já aprendeu, né? Primeiro, ele tem que sofrer um processo judicial com a sentença de um juiz transitado em julgado, né? Uma sentença irrecorrível. Ou então, ele tem que sofrer um processo administrativo, né? Um processo administrativo disciplinar, o PAD, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Terceiro, ele tem que passar por uma avaliação de desempenho periodicamente, e aí ele tem que ser reprovado nessa avaliação periódica de desempenho depois de ser estável. Essa é a terceira hipótese. Mas, nesse procedimento de avaliação periódica, deverá ser assegurada a ampla defesa para o servidor. A quarta hipótese é a hipótese em que a administração pública extrapola os gastos, os limites de gastos previstos em lei complementar, e aí ela não consegue respeitar esse limite, tenta de outras formas e não consegue respeitar esse limite, e aí ela vai ter que dispensar os comissionados, cargos comissionados, depois vai ter que dispensar os concursados não estáveis, e por fim vai ter que dispensar os concursados estáveis. Beleza? Essa é a quarta hipótese de perca do cargo público por quem é estável. E a quinta hipótese é quando o próprio servidor perde a exoneração. Aí ele vai perder o cargo público mesmo sendo estável. Tá bom? Beleza, 5 hipóteses. Aí vamos voltar aqui para o nosso exemplo de João, porque o João já adquiriu a estabilidade e ele só poderia ser dispensado do cargo nessas 5 hipóteses, correto? Então, João trabalhou 3 anos e adquiriu a estabilidade no cargo lá de técnico do Seguro Social no INSS. Beleza, tranquilo. Até aqui tudo bem, né? Aí continua. Mais tarde, João foi demitido de forma ilegal por represálias da nova chefia. Então, ó, João foi dispensado do cargo, ele foi demitido, só que não era nenhuma dessas 5 hipóteses, tá? Não era gastos, não era exoneração a pedido, não era avaliação periódica, não era processo administrativo, não era processo judicial, não era nenhuma dessas hipóteses. Simplesmente o novo chefe dele era um chefe que era inimigo dele, e aí o novo chefe resolveu demiti-lo de forma ilegal. Não era nenhuma dessas 5 hipóteses em que é possível a dispensa de quem é estável. Então, o novo chefe resolveu tirar ele do serviço público só para causar represálias no servidor, tá bom? Ok. Aí o servidor teve que sair, ele foi demitido de forma ilegal, teve que sair, tá bom? Tranquilo, até aqui tranquilo. João ingressou com uma ação judicial e o juiz anulou a demissão. Olha aí. João saiu fora, né, porque ele tinha sido demitido, mas a demissão era ilegal, contra a lei. João resolveu entrar na justiça para reverter, né, para ele voltar para o serviço público. E João ganhou a ação na justiça. E o juiz mandou
João voltar para o serviço público, voltar para o cargo que ele ocupava, porque a demissão tinha sido ilegal. João anulou a demissão. Juiz anulou a demissão de João. Beleza? Espero que tenha entendido até aqui. João vai retornar ao cargo. Então, quando o João retorna ao cargo porque a sua demissão ilegal foi invalidada, foi tornada nula, esse retorno de João para o cargo, no direito administrativo, chama-se reintegração. Tá bom? Então, assim, eu comecei dando o exemplo para você tentar entender, para eu tentar fazer você entender o que é reintegração. E reintegração é isso. Reintegração é o retorno, é o retorno do servidor demitido ilegalmente, tá? Então, é o retorno do servidor demitido ilegalmente, desde que exista uma sentença judicial, né, de um juiz, anulando, invalidando a demissão, porque a demissão tinha sido ilegal. Isso é o que você tem que entender sobre reintegração. Ok? Beleza? Então perceba que eu coloquei aqui no nosso material as características da reintegração. Ó. É o retorno do servidor estável ao cargo efetivo do qual foi demitido. Então perceba que se João não fosse estável, aí já era uma outra conversa, tá? O que você tem que saber é o seguinte: se ele for estável, aí ele vai poder retornar ao cargo anterior, tá? Ele vai poder retornar ao cargo anterior, porque a demissão foi ilegal. Tá, então perceba que outra característica é a demissão ser ilegal. A demissão dele tem que ser ilegal e a decisão do juiz tem que anular essa demissão, tá? Terceira característica. E a quinta característica é a decisão do juiz tem que ser uma decisão irrecorrível, ou seja, não pode caber mais nenhum recurso contra essa decisão do juiz. Ou seja, a decisão transitou em julgado. Tá? O quarto requisito é o trânsito em julgado da decisão. A decisão tem que ser irrecorrível. É uma coisa julgada. Okay? De acordo com a lei de introdução, decisão irrecorrível é a decisão contra a qual não cabe mais recursos e, tecnicamente falando, aí acontece uma coisa chamada coisa julgada. Tá bom? Acontece um instituto, ocorre um instituto, se configura um instituto chamado coisa julgada. Beleza, então reintegração tem essas 4 características. O servidor tem que ser estável e aí ele vai retornar ao cargo anteriormente ocupado. A demissão dele tem que ser ilegal e a decisão do juiz tem que reconhecer essa ilegalidade e anular a demissão, né, invalidar a demissão. E a decisão do juiz tem que ser irrecorrível, não pode caber mais recurso. Isso é reintegração. É o exemplo aqui do João, tá bom? É o exemplo do João. Ok, beleza. Agora vamos aprender o que é recondução. Recondução é um pouco diferente de reintegração. Na verdade, recondução é muito diferente de reintegração. Vamos ver o exemplo aqui da recondução para ficar mais fácil, tá? Ó, João foi demitido do cargo de técnico do INSS, né? O exemplo que eu já mencionei. Pedro era estável como auxiliar do Tribunal do Amazonas. Ó, Pedro passou a assumir o cargo de técnico desocupado por João. Então perceba que nesse meu segundo exemplo temos o Pedro e temos o João. Tá ok? Então, o João, ele fez o concurso para técnico do INSS e tudo mais, passou para o cargo de técnico do INSS, né, foi lá ganhar os 6 mil reais dele, começou a ganhar os 6 mil reais dele, trabalhou 3 anos e João passou a ser estável, só que o João teve um novo chefe, né, é o exemplo anterior, e o novo chefe demitiu de forma ilegal João. João foi pro olho da rua, João saiu fora do INSS. E o que acontece com o cargo de técnico do INSS? O cargo de técnico do INSS, que João saiu fora, esse cargo vai se tornar um cargo vago. Tá ok? Beleza. Aí agora que se encaixa a história de Pedro. Pedro, ele era auxiliar do Tribunal do Amazonas. Ele ganhava aí, sei lá, 4 mil reais, 4.500, 5 mil reais. Pedro ganhava 5 mil reais no Tribunal do Amazonas. Ok. Aí o que aconteceu com Pedro? Pedro resolveu fazer o concurso para técnico do INSS. Tá?
Aí Pedro fez o concurso técnico do INSS, o INSS nomeou ele para ocupar o cargo que João ocupava, porque o cargo estava vago, né, o cargo de técnico do INSS. Aí o Pedro passou a receber os 6 mil reais, né? Por isso que ele saiu do tribunal, foi para o INSS para receber um pouco mais. Tá, beleza. Então Pedro passou a assumir o cargo de técnico desocupado por João. A demissão de João, aí que vem o balaio de gato aí, ó. Como João tinha saído e Pedro entrou no lugar dele, João entrou com ação na justiça falando, ó, a minha demissão foi ilegal. Eu fui demitido, mas não foi por causa de nenhuma das 5 hipóteses permitidas na Constituição, que é processo administrativo com ampla defesa, processo judicial com trânsito em julgado da sentença, avaliação periódica com ampla defesa, excesso de gastos públicos ou exoneração a pedido. Não foi nenhum desses casos. Beleza. Aí o que acontece? A demissão foi invalidada e João foi reintegrado ao cargo de técnico. É o exemplo anterior, né? O juiz invalidou a demissão, a decisão transitou em julgado e aí João foi reintegrado ao cargo de técnico do INSS porque João era estável no cargo de técnico do INSS. Beleza, só que perceba que Pedro, ele estava ocupando o cargo de técnico do INSS, correto? Pedro estava ocupando o cargo de técnico do INSS, porque enquanto João estava fora, o cargo estava vago, então o Pedro passou a ocupar porque o INSS nomeou ele, porque ele passou no concurso e tudo, o INSS nomeou ele. Aí o que acontece? Pedro vai ficar no cargo ou Pedro vai ter que sair para João entrar? Simples. A Constituição resolve de forma simples. A Constituição fala o seguinte: João, ele tem direito a retornar ao cargo de técnico do INSS. Mesmo se o Pedro estiver ocupando o cargo de técnico do INSS, João vai ter que vai ter que voltar para aquele cargo, vai retornar para aquele cargo. Simples assim, tá bom? João vai ter que retornar para aquele cargo e acabou. Simples. Ah, mas e Pedro? Pedro fez o concurso. O problema é de Pedro. Tá bom? Tá, mas aí o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai ter que sair do cargo de técnico do INSS. E aí, se Pedro for um servidor estável, o que vai acontecer? Aliás, se Pedro for um servidor estável no cargo de técnico no cargo de auxiliar do INSS. Então imagina, Pedro trabalhava como auxiliar do INSS, auxiliar do Tribunal do Amazonas. Pedro trabalhava como auxiliar do Tribunal do Amazonas. Pedro ficou 3 anos trabalhando como auxiliar do Amazonas. Pedro se tornou um servidor estável no cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas. Beleza. Aí Pedro resolveu fazer o concurso do INSS. Pedro fez o concurso e passou a ocupar o cargo de técnico do INSS para ganhar mais. Tá, só que aí João vê, tipo assim, Pedro não tinha nem 1 ano trabalhando no cargo de técnico do INSS. Aí João foi reintegrado no cargo de técnico do INSS e Pedro teve que sair do cargo de técnico do INSS. E João passou a ocupar o cargo de técnico do INSS. Beleza. Aí Pedro, se ele for estável no cargo de auxiliar do tribunal, que é o cargo anterior, o cargo ocupado anteriormente por Pedro, né? Aí o que acontece com Pedro? Se ele for estável nesse cargo anterior, aí ele vai voltar para o cargo anterior. Tá bom? Então, quando Pedro volta para o cargo de auxiliar do tribunal, que é o cargo anterior, Pedro está retornando ao cargo por força de um instituto jurídico chamado recondução, tá bom? Então a recondução é isso, doutores. Tá bom? O que acontecerá com Pedro? Acontecerá 3 coisas. A primeira é a recondução. A primeira coisa que pode acontecer com Pedro é a recondução. Só que para Pedro retornar ao cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas, Pedro tinha que ser estável no cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas. Tá? E o outro requisito para ele ser reconduzido, né, para acontecer a recondução de Pedro, é que o cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas que o Pedro ocupava tem que ser um cargo que esteja vago, tá bom? Porque quando o Pedro deixou o cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas, o cargo ficou vago. Então, assim,
Para ele ser reconduzido para aquele cargo, o cargo tem que estar vago da mesma forma como ele deixou. Tá? O cargo não pode estar sendo ocupado por uma Maria da vida, por exemplo. Entendeu? Então perceba, se o cargo anterior de Pedro, auxiliado do Tribunal do Amazonas, estiver ocupado por outra pessoa, por Maria, por exemplo, aí o Pedro não poderá ser reconduzido para esse cargo, porque o cargo está ocupado, mesmo Pedro sendo estável. Tá bom? Então, agora, se o cargo anterior de auxiliado do tribunal estiver vago, aí o Pedro, como ele era estável, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior de técnico para o cargo anterior de auxiliado do Tribunal do Amazonas. Tá bom? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é o seguinte: Pedro vai retornar para o cargo de auxiliado do Tribunal do Amazonas, mas o cargo está ocupado por Maria. O cargo está ocupado por Maria. Aí o que vai acontecer com o Pedro? Pedro não vai poder tirar Maria, beleza? Só que o Pedro vai ser reaproveitado. Pedro vai ser aproveitado. As funções de Pedro, os serviços de Pedro serão aproveitados em outro cargo semelhante, né? Com remuneração semelhante, com atribuições semelhantes. Então aí acontecerá o quê? Acontecerá o aproveitamento de Pedro. Tá? Então vai acontecer a recondução de Pedro se Pedro for estável e o cargo estiver vago, o cargo anterior. Agora, se o cargo estiver ocupado, aí não vai acontecer a recondução. Aí o Pedro vai ser aproveitado. O nome do instituto muda, é aproveitamento. Então, ele não vai ocupar o cargo anterior, ele vai passar a ocupar um cargo semelhante, tá bom? E pode acontecer uma terceira hipótese também. Então imagine que Pedro não pode ser reconduzido porque o cargo anterior está ocupado por Maria. E imagine que Pedro não poderá ser aproveitado em outro cargo porque não existe outro cargo semelhante, não existe nenhum outro cargo. Tá bom? Não existe mais nada, não existe outro cargo para o Pedro ser aproveitado. Aí o que vai acontecer com Pedro? Aí o Pedro vai ser posto em disponibilidade. Aí vai acontecer o que chamamos de disponibilidade. O que é a disponibilidade? A disponibilidade é o seguinte: a administração vai olhar para Pedro e falar: olha, Pedro, não tem como eu reconduzir você, não tem como eu realizar a sua recondução, não tem como eu realizar o seu aproveitamento, só que como você era estável, eu vou ter que colocar você em disponibilidade. O que seria colocar em disponibilidade? Seria o seguinte: olha, Pedro, vai para casa, fica em casa, não precisa você trabalhar, você fica em casa lá, disponível, tá? Tipo assim, você não precisa fazer nada, você pode ficar em casa tranquilo. Só que quando eu te ligar, Pedro, aí você vai ter que vir aqui para a repartição pública para você poder ser aproveitado. Então a disponibilidade é isso. A disponibilidade significa que o servidor vai ficar em casa aguardando até que ele seja aproveitado em alguma função, em algum cargo semelhante, com remuneração semelhante, atribuição semelhante, etc. Tá bom? Então, essa é a dinâmica para você entender o que é reintegração, o que é recondução, o que é aproveitamento, o que é disponibilidade. Perceba que eu citei o exemplo de João e o exemplo de Pedro. Tá? No exemplo de João só tinha João, o João foi reintegrado. No exemplo de Pedro, tinha João e tinha Maria. Né? Então perceba que quando o João retornou ao cargo anterior, porque ele tinha sido demitido ilegalmente, o nome desse retorno é reintegração. Quando Pedro retornou ao cargo anterior, porque ele teve que sair do cargo atual em razão da reintegração de João, aí o Pedro o retorno de Pedro para o cargo anterior dele, o nome é diferente, o nome é recondução. Tá? Agora, se caso o cargo anterior de Pedro estiver ocupado, aí o Pedro vai ser aproveitado em um cargo semelhante. Se caso não tiver nenhum cargo semelhante para ele ser aproveitado, aí Pedro vai ser posto em disponibilidade. Tá? Então, só nesses dois exemplos, é possível argumentar sobre 4 institutos jurídicos relevantes: reintegração, recondução, disponibilidade ou aproveitamento. Tá bom?
Tranquilo? Agora vamos ver a anotação. Vamos ver a minha anotação e ler o positivo. Olha a anotação que eu coloquei no material. A reintegração, já falei, né? A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo efetivo do qual foi demitido, né? A demissão tem que ser ilegal, a demissão tem que ser anulada por decisão do juiz e a decisão do juiz tem que ser uma decisão irrecorrível, né? A sentença. O que seria a recondução? A recondução seria o retorno do servidor estável ao cargo anterior por reintegração de outro servidor ao cargo atual. É o caso de Pedro. Perceba aqui, Pedro é um servidor estável no cargo do Tribunal do Amazonas. Só que Pedro já estava ocupando um cargo do INSS que ganhava mais. Aí João foi reintegrado no cargo do INSS. Beleza. Aí o Pedro vai retornar ao cargo anterior de auxiliar do tribunal. Porque o Pedro vai retornar ao cargo de auxiliar, porque, que é o cargo anterior, porque João foi reintegrado no cargo que Pedro estava ocupando atualmente, que é o cargo no INSS. Então, a recondução ela é o retorno do servidor estável ao cargo anterior, no caso do meu exemplo, é o retorno de Pedro ao cargo de auxiliado do tribunal. Por quê? Porque ocorreu a reintegração de um outro servidor ao cargo atual, ocupado por Pedro. Então, tipo assim, João foi reintegrado no cargo do INSS que estava sendo ocupado por Pedro. Então, isso é o que se chama de recondução. Então, perceba que tanto na reintegração quanto na recondução, o servidor tem que ser estável. Tá bom? Beleza? Ok? Se o servidor não for estável, aí é outra história que não está na Constituição Federal. Tá bom? Aí é um tema para um TCC da vida. Ok. Aí temos também o aproveitamento. O aproveitamento é alocar um servidor estável, para ocupar cargo semelhante ao cargo anterior. É o mesmo caso de Pedro. Ou Pedro será reconduzido, ou Pedro será aproveitado, ou Pedro será posto em disponibilidade. O que seria disponibilidade? Disponibilidade seria mandar o servidor aguardar em casa até que possam ser aproveitados seus serviços na repartição pública. E no caso da disponibilidade, o cara vai ficar recebendo salário integral? Não, ele vai ficar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. Tá? Beleza? Então, de acordo com o tempo de serviço, né? Se ele tem 5 anos, ele vai ganhar um pouco de dinheiro. Se ele tem 10, vai ganhar um pouco mais. Se ele tem 15 anos, vai ganhar um pouco mais ainda. Tá beleza? Ok. Então, o aproveitamento significa alocar um servidor estável para ocupar um cargo semelhante ao cargo anterior por a um cargo semelhante ao cargo anterior que se encontra provido, né? Ocupado. Beleza? Então, primeiro vai acontecer a recondução, se caso o cargo anterior estiver vago. Né? Cargo anterior se encontrar vago. Beleza? Então, se o cargo anterior estiver vago, aí Pedro será reconduzido. Se o cargo anterior estiver ocupado, aí Pedro será aproveitado. Agora, se o cargo anterior estiver ocupado e não puder acontecer o aproveitamento, aí Pedro será posto em disponibilidade. Beleza? Então, é isso que você tem que saber sobre a reintegração, a recondução, o aproveitamento e a recondução e a disponibilidade. Tá? São 4 institutos: reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade. Beleza? É isso que você tem que saber. Espero que você tenha entendido. Vou fazer uma pausa. Daqui a pouco eu volto para falar do artigo 41, parágrafo 3º. Mas antes, eu vou ler o artigo 41, parágrafo 2º, que eu ainda não li. Tá bom? Então vamos lá. Espero que agora na minha leitura, você compreenda de modo facilitado, né? Principalmente
tendo em mente os dois exemplos que eu coloquei aí, tá bom? Eu coloquei aí no material. Então vamos lá. Artigo 41, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será o servidor reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se for estável, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Beleza. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, eu vou até acrescentar aqui, ó. Na recondução, o servidor estável, no caso de Pedro, ele não tem direito à indenização, tá bom? Não tem direito à indenização. Beleza, então vamos ler com calma agora o parágrafo 2º para você ter certeza que você entendeu ele, ó. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, aqui é o João, tá? O servidor estável é o João. Será o João reintegrado. Beleza. E o eventual ocupante da vaga, que no caso seria Pedro, que está ocupando o cargo deixado para o João, né? No caso, Pedro, se o Pedro for estável, Pedro será reconduzido ao cargo de origem, né? Que é o cargo de auxiliar do Tribunal do Amazonas. Tá, beleza. Sem direito à indenização. Pedro não vai ter direito a nenhuma indenização por essa recondução aí. Ou então, Pedro será aproveitado em outro cargo, né? Se o cargo de auxiliar do tribunal estiver sendo ocupado, no caso, por Maria. Tá? Ou Pedro será posto em disponibilidade se o cargo estiver sendo ocupado por Maria e Pedro não puder ser aproveitado em um cargo semelhante. Aí Pedro vai ser posto em disponibilidade, recebendo proporcionalmente uma remuneração, né? Ó, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tá beleza? Então, por exemplo, se o salário, vamos supor que a remuneração de Pedro como auxiliar do Tribunal do Amazonas, vamos supor que fosse 5 mil reais, ele recebia 5 mil reais, tá? Aí ele não vai poder ser reconduzido, não vai poder ser colocado ser aproveitado, ele tem que ser posto em disponibilidade. Quanto é que Pedro vai receber? Pedro vai ficar em casa recebendo 5 mil? Não, doutor, não vai. Vamos supor que para Pedro se aposentar, ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição, tempo de serviço. Beleza? Aí vamos supor o seguinte. Pedro, ele já estava trabalhando no serviço público há 17 anos e meio. 17 anos e 6 meses. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser calculada a remuneração de Pedro proporcionalmente ao tempo que ele já trabalhou. Como ele tem 17 anos e meio de trabalho, Pedro vai receber uma remuneração de 2.500 para ficar em casa sem fazer nada. Tá? Beleza? Ok, então, espero que você tenha entendido o artigo 41, parágrafo 2º. Vamos agora fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para continuar falando. E aí eu vou falar do artigo 41, parágrafo 3º. Ok? Até logo, então, daqui a pouco a gente está de volta.